Olá a todos, eu sou o professor Olavo e hoje eu vou fazer uma revisão para alguns e minha primeira apresentação para outros sobre sistemas de coordenadas, né? Muito útil aí, tanto na parte da física em que você estuda sobre mecânica, quanto na parte de eletromagnetismo, né? Então vamos lá para a vinheta. Bem, vamos falar então de sistemas de coordenadas cartesianas, sistemas de coordenadas cilíndricas. O sistema de coordenadas cartesianas é aquele que a gente aprende desde o berçário, né? Eu gosto de brincar assim, que é o sistema x, y, z aqui que a gente tem. Então, por exemplo, um vetor P, um ponto P, aliás, que tem direção x igual a direção y igual a b, né? Que está desenhado aqui, e direção z igual a c, o ABC aqui, né? Ele pode ser representado no espaço dessa forma aqui. Então, o sistema de coordenadas cartesiano é o sistema que primeiro se estuda em matemática. Pode ter duas ou três direções, sendo formado por retas perpendiculares que se cruzam na origem, né? Nesse caso aqui, é muito comum a gente estudar o sistema com x e y lá na parte mais básica. Muitas funções são escritas nesse sistema bidimensional, ou nesse caso aqui eu estou pegando três dimensões x, y, z, que é com profundidade, largura e altura. Bem, então aqui está o caso em que a gente tem o bidimensional, né, que a gente sempre estuda, direção x, direção y, duas retas se cruzam na origem, e nela a gente tem, por exemplo, os vetores, né, direção x, então eu coloco um izinho para x, direção j é a direção y, e a direção z a gente representa pela letra k. E no caso de bidimensional aqui, ela estaria saindo do papel aqui, né? A gente usa a regra da mão direita, direção x, mão direita vai fechar em cima da direção y, o polegar vai dar a direção z, né? Uma maneira de a gente pensar também é que a direção z é feita do produto vetorial de x com y. Então, o z é um componente perpendicular ao mesmo tempo dos dois aqui. Então aqui a gente tem a representação tridimensional, que é aquela que está lá em cima, só que aqui já acrescento o que eu já falei aqui, o vetor k, que é a direção z aqui. Então o vetor completo, nota que a gente podia falar sobre vetores com uma setinha em cima ou usando um negrito, né, que é o caso aqui. Tem a direção x, A1, x, A2 na direção y e A3 na direção k. Se a gente olhar aqui em termos de vetores, eu tenho aqui direção x, o A1, direção y, o A2, e para cima aqui, né, o A2 aqui, ó, o A2 em direção y, e para cima aqui a direção k, que é o A3. Os vetores I e JK são vetores unitários que dão a direção x, y, z. O sistema cartesiano é útil, aliás, os sistemas de coordenadas são úteis para a gente fazer derivadas e integrais com as funções. Então é didático falar sobre o elemento de área, no caso aqui o dA, né, em cartesiano, uma areazinha do meu elemento de derivada, no caso aqui derivada espacial, é dado por dx, dy. Se fosse unidimensional, né, que é só uma função que só dependa da direção x, por exemplo, ou só da z, o meu elemento derivado é só o dx. No caso de área, dx, dy, e no caso de volume em cartesianos, eu tenho dx, dy e dz. Indo à frente aqui, pensando nas coordenadas cilíndricas, existem muitos problemas que têm uma simetria cilíndrica. O que significa isso? Eles variam na direção z, mas as componentes direção x e direção y deles são muito semelhantes, né? Então eles são como circunferências aqui. Eles têm simetria circular aqui na direção x, y e uma variação na direção z, né? Então por isso que a gente escolhe esse sistema de coordenadas, porque ele facilita os cálculos para problemas que têm essa simetria. Mas entendam que você pode resolver qualquer problema usando qualquer sistema de coordenadas. O que acontece é que alguns sistemas de coordenadas simplificam alguns cálculos para você, né? Então, às vezes, você está com um problema que tem essa simetria que eu te falei,
E quando você passa para sistema de coordenadas cilíndricas, a quantidade operacional, a complexidade computacional, nesse sentido, né, de dificuldade de fazer a conta, diminui drasticamente. E da mesma forma que a gente vai ver daqui a pouco na simetria esférica. Então, a maneira de passar de um sistema de coordenadas, no caso o cartesiano, para esse sistema de coordenadas cilíndricas, é pegar a projeção aqui. Nota, o sistema cilíndrico ele é feito por ele tem 3 dimensões, né? Então ele vai ter 3 objetos de comparação. Ao invés de eu usar x, y e z, eu vou usar o vetor r, que parte da origem até a projeção do ponto que eu quero estudar no plano xy. No caso aqui eu estou com esse ponto P aqui. Você pode pensar que ele é o mesmo desse ponto P aqui, ó, que a gente tinha no caso cartesiano anterior. Só que ao invés de eu usar x, y, z, 3 dimensões, eu vou usar as outras 3 dimensões, que é r, θ e z. Então, como que eu passo de um sistema para outro? É só olhar aqui, ó, por exemplo, como que eu saio desse ponto e escrevo a projeção na direção x aqui, ó. Se você olhar bem, essa direção x, né? Ela é... Vou pegar uma canetinha aqui. Se você olhar bem, a direção x que eu tenho aqui, ó, essa direção x aqui, ela é como se fosse uma projeção aqui, ó. Então é como se fosse eu pegasse, ela é feita de r e quem está com o ângulo θ. Então eu falo aqui, ó, que a direção x é meu r cosseno θ. E a mesma coisa aqui, ó, quando eu chego aqui e olho no caso aqui, a minha projeção aqui, ó, esse cara aqui, ó. Quem é o meu y aqui? Eu vou pegar essa mesma projeção, ele é meu r e quem está sem o ângulo θ, ou seja, ele é feito pelo meu r seno θ. E a minha direção z é a própria z mesmo, então não muda, o z é o próprio z. Então essa é uma maneira que eu pego uma função que está em x, y, z e passo ela para coordenadas cilíndricas e vice-versa, né? Dando continuidade aí, ó, eu tenho essa propriedade que são úteis aí, por exemplo, às vezes eu estou no sistema x, y, z e queira, né, obter o meu θ. Então eu posso fazer essas propriedades aqui. Elas são notórias aqui, né? Porque, por exemplo, eu quero saber o θ, qual ângulo θ que eu uso aqui para o meu seno, r cosseno. Esse θ pode ser obtido se eu pegar o x e o y da minha função. Nota desse triângulo aqui, ó, x sobre y dá a hipotenusa, ou seja, a tangente desse ângulo θ é y dividido por x. E outra característica interessante é pensar também em termos de Pitágoras, né? O r é a hipotenusa de x e de y, né? Nota que aqui, ó, aqui está o meu y, aqui, opa, selecionar a canetinha aqui, né? Mas se você olhar aqui, ó, aqui está o meu y e aqui está o meu x. E esse r aqui, ó, ele é a hipotenusa desse triângulo x feito de x e y aqui. Então, uma propriedade que a gente tem é essa aqui, que o meu r quadrado, nota que o r é útil também para fazer essa conta, é feito por x quadrado e y quadrado aqui. E o z, o próprio z, não tem essa complicação. E como eu já falei lá em elemento de cartesiano, eu vou fazer derivadas e integrais aqui. Então é importante eu saber quem é meu elemento de área e quem é meu elemento de volume para esse sistema de coordenadas. Então, se você observar aqui, ó, para eu desenhar essa áreazinha aqui, ó, essa área aqui, ó, esse trecho que eu acabei de riscar aqui, ó, ele é como se fosse um arco de ângulo, né? Então, por exemplo, se eu fizer aqui, ó,
esse pedaço aqui, quanto que ele vale? Ele está escrito aqui, ó. Ele é pegar o raio e andar o ângulo de θ. Isso daqui, a raio de θ, é r de θ, é o comprimento desse trechinho aqui. Como que eu acho o elemento de área? O que é o meu elemento de área? É esse pedaço que eu estou achurando aqui, ó. Esse é o meu dA. Como que eu acho o meu dA? Está escrito aí, ó. Eu posso achar o meu dA fazendo o produto desse pedaço que é r de θ vezes o meu dr. Isso me dá essa areazinha aí. Então, por exemplo, quando eu estiver fazendo integrais que envolvem área em coordenadas cilíndricas, o meu dA é isso aqui, ó. R dr de θ. E o próximo passo fica fácil, né? O próximo passo aqui fica bem fácil, que é o seguinte. Como é que eu faço? Como é que eu faço, por exemplo, para achar o meu elemento de volume? Meu elemento de volume é a mesma coisa, nada mais é que fazer o quê? Eu vou acrescentar no meu elemento de área a altura. Então, nota aqui, ó, que eu tenho r dr de θ, e o que eu aumento aqui, a minha função aqui, é a altura aqui, ó. Essa altura. Aí eu faço esse cubinho aí, ó. E o volume desse cubinho é o meu elemento de volume em coordenadas cilíndricas, que é muito útil também, porque às vezes eu tenho integrais de volume, né, que eu uso isso daqui. E é interessante observar que se eu fizer uma integral desse cara aqui, ó, é só lembrar, por exemplo, o meu R, ele vai de 0 até, bem, ele é maior que 0, vai até infinito aqui, ou até um tamanho que eu tiver direcionado aqui. O meu θ, ele vai de 0 até 2π, que é a volta completa aqui. Então, se eu fizer essa integral, e o meu z também, deixa eu apagar, deixa eu escrever o z aqui. O meu z, ele vai de 0 até o infinito também. O z pode ter o tamanho que eu precisar aí, né? Então, se eu fizer essa integral aqui, vamos supor, eu consigo, a partir desse elemento de volume aqui, ó, fazer o seguinte objeto, olha só. Eu tenho o seguinte objeto aqui, ó. Eu posso ter no meu sistema de coordenadas aqui, ó. Eu pego aqui, faço uma integral de 0 a 2π, com meu raio indo de 0 até um raio r que eu prometo. E meu z pode ir de 0 até um valor que me é interessante aqui, ó. Então, o que eu tenho aqui? Eu consigo construir um cilindro, né? Bem, por isso que esse sistema de coordenadas é chamado de coordenadas cilíndricas. E o nome de coordenadas esféricas, você já sabe, né? Você já prevê o que vai acontecer. Existem problemas que estão contidos em esferas, são circulares, ou cascas, esferas, ou volumes. E é mais simétrico usar o sistema de coordenadas esféricos
Igual eu falei, você pode resolver qualquer problema com qualquer sistema de coordenadas. No entanto, algumas simetrias facilitam as suas contas, reduzem sua complexidade computacional ou sua complexidade de cálculo mesmo, quando você usa o sistema de coordenadas, nesse caso aqui, esféricas. E esse sistema de coordenadas aqui, ele é feito do seguinte, ele é feito de um ρ, né, eu uso o ρ aqui para diferenciar do R do cilíndrico, né, então geralmente usa-se ρ, mas você pode achar na literatura R também de raio, né, que sai da origem até o ponto que você quer analisar. Então nota que antes a gente passava por aqui, né? Mas agora a gente vai direto aqui, do zero até a origem. E outros dois ângulos determinam o sistema de coordenadas esféricas, que é o quê? O ângulo θ, que é o ângulo que aparece aqui entre x e y, e um ângulo φ, que é azimutal. Algumas literaturas invertem isso daqui, viu? Então, assim, observem bem quem é definido como o quê, né? Você acha na literatura o ângulo φ como sendo o ângulo na horizontal aqui, que liga os x e o y, e o ângulo θ aqui como o ângulo de azimuth. Aqui eu optei por fazer na mesma nomenclatura, porque esse ângulo θ, a gente já conhece ele, já obtém ele no caso de cilíndricas. O que acrescenta aqui é o ângulo φ. Né? Então, como que eu acho esse x aqui? De uma maneira bem interessante, bem simples, que é a seguinte. Você vai precisar desse vetor aqui, ó, essa reta aqui, ó, essa projeção aqui. O que é essa projeção? Se você olhar bem, essa projeção aparece aqui em cima, ó. Então essa projeção aqui, ó, se eu olhar em termos de θ, ele é o que? Esse aqui é um ρ, só essa reta aqui, né? Ele é um ρ seno θ. Seno φ, desculpa. Então aí pronto. Se esse cara aqui é um R seno φ, para eu achar o x e o y, ou seja, achar a direção x, achar a direção y, eu vou repetir a mesma coisa que a gente fez anteriormente. O que eu vou fazer? Ele é esse eixo central aqui, cosseno θ, ele é esse eixo central aí, seno θ. Então, essa parte aqui fica parecido com o cilindro que a gente já fez. A gente fez no slide anterior, ó. No slide anterior a gente tem isso aí, ó. Então, é muito semelhante, né? E para achar a direção Z aqui, ó, é só observar que a gente tem a própria R, é o ρ cosseno. Enquanto esse daqui era o ρ sem o ângulo, φ, esse eixo Z aqui, ó, é o ρ com o ângulo φ. Então ele fica direto aí, ρ cosseno φ. Propriedades importantes, está aí. Isso aqui tá errado, eu acho que... Ah, não, tá certo. O ρ quadrado, ou seja, esse cara quadrado aqui, ó, ele é um vetor que liga do centro até o ponto. Eu posso pensar nele como se fosse o centro de uma esfera. Lembra? A gente já pensa na equação da esfera. O que esse ρ central aqui é? É o x ao quadrado, y ao quadrado, mais e ao quadrado. O ρ também, ele vai de 0 até infinito, né? Então ele é de 0 até onde a gente precisa. O meu φ, nota, o azimutal, ele vai do 0 até embaixo, aqui, que é π, né? E enquanto que, não escrevi aqui, deixa eu colocar, então é interessante pensar aqui, ó, que o meu θ, porque o θ já foi definido antes, né? Falta eu falar aqui, mas o θ, nesse tipo de desenho aqui, né? O meu θ aqui, ele está entre 0 e 2π. Enquanto que o azimuth está de 0, ou seja, ele existe
desse ponto aqui até aqui embaixo. Esse é o valor do azimuth. Bem, limpar isso aqui, né? Indo à frente aqui, o próximo passo agora é escrever. Lembra que a gente precisa sempre ter em mãos, para fazer as nossas integrais, o elemento de área e o elemento de volume. Como é que a gente vai fazer esse elemento de área aí? O elemento de área é exatamente esse carinha que eu vou fazer aqui, ó. Como é que eu acho essa área que eu estou churando aqui? Tem que achar essa área aqui. Então, se você observar bem, o que eu tenho aqui, ó? Esse cara aqui, essa curva que eu faço aqui, ela é uma curva que é parecida com isso daqui, ó. É fazer uma variação desse estilo aqui, ó. Né? Opa. Então, essa curvinha aqui, ó, eu posso até ligar ela aqui ao eixo. Ela é equivalente a fazer essa sombra aqui. O que essa sombra aqui é? Lembra que eu falei que esse elemento aqui embaixo é esse aqui, ó? Ou seja, o meu ρ seno de θ é esse comprimento aqui. Então, esse cara aqui, no fundo, é o ρ seno de θ vezes uma pequena variação no ângulo, no caso aqui, θ. Então, por isso que ele está escrito... desculpa, é seno de φ, né? Aqui é seno de φ, que é o que eu escrevi aqui já. Rho seno de φ é esse tamanho aqui, né? Rho seno de φ está ali. Dθ. Então, recobrei esse pedaço aqui. Rho seno de φ dθ. E esse pedaço aqui? Ele é o próprio ρ, só que eu vou variar um pedacinho de quem? Do ângulo. É como se eu estivesse aqui em cima e fizesse uma coisa assim, ó. Então eu tenho meu ρ, o que eu fiz aqui foi andar um pouquinho com o ângulo. Então esse elemento que desce aqui, ó, ele é quem? O ρ de φ. Então a área, meu elemento de área dA, é feito de ρ seno φ de θ multiplicado por ρ de φ. Por isso que aparece esse elemento aqui, ó, ρ ao quadrado, seno φ de φ, que está aqui, ó, né? Aparece ali, ó, seno φ e aqui embaixo de φ, e o dθ que está aqui em cima. Então, meu elemento de área em coordenadas esféricas é isso aqui, ó, ρ quadrado, seno φ de φ dθ. Dando continuidade, para eu achar meu elemento de volume, o que eu vou fazer? A única coisa que eu vou fazer aqui, ó, se você observar aqui, ó, tá vendo que essa área repete, que eu só vou aumentar esse pedaço aqui, ó, ou seja, eu vou aumentar, eu vou aumentar esse elemento aqui, ó, ou seja, eu vou fazer um cubinho aqui, ó, que é pegar, aumentar essa área, aumentar esse comprimento e multiplicar pela área. E esse comprimento é o de ρ. Então vai ficar esse cubinho aqui, ó. Aí vira um cubinho, que eu pego essa área aqui e multiplico por esse comprimento. Então, a única coisa que eu faço é pegar o elemento de área que já existia aqui anteriormente e
multiplicar por d rho, que é o meu elemento. Esse aqui então é o meu elemento de volume, coordenadas esféricas. E é interessante que ele colocou aqui duas, né? Deixa eu colocar de novo aqui meu θ. Que é 2π. Se eu chegar e fizer uma integral desse elemento de volume aqui, ou seja, eu pego aqui meu sistema de coordenadas, ó. E pego meu ρ, faço meu ρ variar de 0 a π. Então, eu tenho essa meia circunferência aqui. Meu raio variou de 0 a r, aí eu preenchi essa circunferência. Então eu já andei de 0 a π, de 0 a r. E se eu girar ainda em 2π, ou seja, pegar esse cara aqui e girar ele aqui, ó, então eu vou ter um objeto que é assim, né? Que é a minha esfera. Então por isso que esse sistema de coordenadas aí, porque por exemplo, se eu integrar o dv, integrando esse dv aqui, eu obtenho o volume de uma esfera. Por isso que ele é chamado de sistema de coordenadas esféricas, ok? Aqui. Gostou, né? Bem, eu me diverti. Curta e compartilhe o conteúdo que estou produzindo, para chegar a mais pessoas que possam gostar também. Até o futuro.